Histórias são feitas de pessoas. E nosso objetivo nesse momento é passar um pouquinho, através desses vídeos, para as pessoas que têm interesse sobre histórias de vidas, histórias de uma empresa com mais de 50 anos, né, de trabalho, e de história mais de 70 anos, podemos contar assim, né? Meu nome é Alessandra Perozin Mioto, sou diretora da Perozin Indústria Metalúrgica, aqui de Concórdia, Santa Catarina, e hoje nós vamos conversar com o seu Harry Perozin, meu pai, que foi diretor da empresa por 30 anos, muita história para contar, muito aprendizado para passar, e é isso que nós queremos nesse momento, conversar um pouquinho. Nós vamos iniciar pelas origens, né? Nossas origens de um trabalho na área de metalmecânica, metalurgia, e que acredito que muita gente vai se identificar e vai lembrar, até de pessoas conhecidas, quem sabe, que fizeram a parte da história da Perozin. Muito feliz de estar recebendo você aqui, junto com a gente. E vamos começar com as origens da Perozin, ou as origens das pessoas que fizeram a Perozin Indústria Metalúrgica. Eu acredito que sim, porque a Perozin, ela não é nada se não for as pessoas que estão com ela. Então a história da empresa, ela vem através do que as pessoas fizeram e da onde vieram. Isso. Então as origens da família Perozin são originais da Itália. Meu avô, pai do meu pai, Antônio, veio da Itália com 18 anos. O seu santo Perozin. Santo Perozin. Ele fugiu da Itália na época da guerra, 1800 e não me lembro mais o ano certo. Ele veio para o Brasil sozinho da família. Era 18 anos, né? Com 18 anos, 18 para 19 anos de idade. Foi na época que era para servir o quartel, então ele resolveu vir para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, ele desceu em São Paulo, no Porto de Santos. Ele é de que região da Itália? De Vêneto. Região do Vêneto. Loredia. Loredia. Mais específico, o local é Loredia. Na época era um município pertencia a Vêneto. Hoje ela é um município próprio, Loredia. O qual teve a oportunidade de conhecer o local onde ele nasceu. Você nasceu, né? São histórias, né? E está lá ainda o casarão, o qual a gente pode colocar uma foto dela que eu tenho, da onde ele nasceu e viveu a família dele. Descendo no Porto de Santos, ele ficou em São Paulo, foi parar em uma fazenda em São Paulo, aonde posteriormente ele veio criar família, se encontrou com a Antônia Perozin, Calderaro Perozin. Família Calderaro. Família Calderaro, de Minas Gerais, que também é de origem italiana. A minha bisa é mineirinha. Esse tamanho meu é por causa disso. Brava. Brava. As Antônias são bravas. Então, aí eles se casaram, aonde nasceu o seu Antônio, que é o início da história da empresa. E é o primeiro filho, né? Ele nasceu em Jaboticabal, São Paulo. E de lá eles foram para Minas Gerais. De Minas Gerais eles vieram pro sul. E eles foram parar em... agora me fugiu o nome. Pertencia a Veranópolis. Mas naquela região de Veranópolis. Daqui a pouco vem o nome. De Veranópolis, eles se mantiveram lá, criaram uma família por lá. Como era uma família muito numerosa, de muitos filhos já na época, o seu Antônio, com 13 anos de idade, resolveu
de mudar de profissão, que toda a família era agricultor. E ele resolveu de aprender de funileiro. Com 13 anos ele saiu de casa para ir aprender a 13 profissão, anos de idade, ele foi estudar, não, foi aprender na época. Como não existia faculdade, escola. E nem escola técnica, nada disso, né? Era na atividade do dia a dia que se aprendia as coisas, né? Ele foi para Fagundes Varela, que tinha uma família lá dos Matius, que era ferreiro e funileiro. E ele foi lá com 13 anos de idade aprender a profissão de funileiro. Com o seu Davi Matius. Davi Matius. E na época ele teve que pagar 200 mil réis por mês para aprender a profissão e parava na casa do Matius. Sim. Então era aprendizado e era pensão junto. Por 2 anos ele teve que contribuir esse pagamento enquanto ele aprendia. Com 13 anos de idade ele permaneceu até os 15. Com 15 anos ele começou a receber o seu primeiro salário. Ficou lá na região até os 18 anos. Com 18 anos ele veio para Concórdia, mais específico linha Guarani, junto com os avós. Os avós vieram morar para cá e ele veio junto. Então se estabeleceram em linha Guarani. Ali ele casou com Dona Teresa, que é a minha mãe, que é Teresa Bósio Peruzin, é da família do José Bósio. José e Maria Bósio. José e Maria Bósio. E tinha em Cedebrum uma empresa de extração de óleo de sansafrás. E não tinha ninguém na época que conseguisse trabalhar e fazer a manutenção dessa empresa. Então ele foi para lá para fazer a manutenção dessa empresa de óleo, a extração de óleo de sansafrás, que hoje nem se vê mais falar disso, mas é um óleo muito valorizado, porque todo o seu óleo era exportado para a indústria farmacêutica e bélica e não sei mais o que usavam. Pois é, falando que tem bastante... É bem medicinal, né, o sansafrás. Aí ele começou a trabalhar na empresa e começou a trabalhar particularmente em casa, fazendo os seus trabalhos. Mas uma história típica para ir a Cedebrum. Cedebrum e linha Guarani, para quem não conhece, interior de Concórdia. São 6 quilômetros de distância, uma localidade da outra. Mas a mudança do seu Antônio com Dona Teresa e mais toda a oficina e a madeira para casa foi feita uma carroça de boi. Só para vocês terem uma ideia. Cabia dentro de uma carroça. Cabia dentro na carroça, coube toda a mudança, madeira para casa e também todos os apetrechos da família, né? Enfim, lá ele começou, a ferramenta dele era 2, 3 ferramentas básicas. E depois de Cedebrum, daí ele foi trabalhando, foi ampliando o seu negócio de funileiro, que ele fazia a parte de taro de leite, bacia, forma. Uma coisa que me chamou a atenção nas conversas que a gente já teve é que se fazia bastante manutenção, isso década de 50 mais ou menos, né? Bastante conserto em função até da necessidade de matéria-prima. Não se encontrava matéria-prima, não se encontrava aço, chapa de aço como a gente encontra hoje. Né? Fornecedores eram pouquíssimos, então todo o material que chegava até a possibilidade de cada um era muito bem utilizado, então por isso essa situação do conserto, muita transformação, né? Na verdade ele começou fazendo a parte de manutenção de conserto, aí consertava, como era o ferreiro no interior, aliás funileiro primeiro, depois ele virou ferreiro por necessidade.
E aí começou a fazer conserto de carroça, de motores, estacionário na época que tinha, alambique, balde, chuveiro, que vinha. pinico. Até pinico eles reformavam, para ter ideia. Limpo de preferência. Uma vez o cara chegou lá com pinicos bem desadequado, o cara pegou e jogou fora na capoeira, na frente do cliente. Também ninguém merece, né, receber. São histórias, mas é uma realidade. Até calçados, né? Até calçado consertava. De tudo. Faziam de tudo ali. Era pela necessidade, né? Então... Era necessidade. E naquele período existia a balsa do Rio Uruguai. Então essas balsas eram feitas por inúmeras toras de madeira inteira, com comprimento de 7, 8 metros de comprimento, toras que às vezes uma carroça estendida com junta de boi não conseguia puxar, então botavam várias juntas de boi para poder puxar. E quem fazia manutenção dessas carroças que quebravam, não tinha estrada, era o seu Antônio. Por uma necessidade dele e da região, ele começou a fazer a parte de manutenção de madeira também, porque as carroças tinham parte de ferragem e também tinha parte de madeira. Então vamos considerar o seguinte, nesse primeiro vídeo que o nosso objetivo aqui é conversar com relação às origens, né, de agricultor, né, que a família do Santo Peruzin estava direcionada, né, a gente não tem informações, o senhor tem informações do seu santo lá na Itália, que atividades a família do santo fazia? Era agricultura. Agricultura. Então teve uma mudança no momento que o seu Antônio resolve aprender a funilaria, uma mudança até de atividade, né, com relação à família ali, né? Com certeza. Então ali iniciou a ideia de trabalhar na área metalmecânica. Essas são as origens da Peruzin, né, seu Arthur? Ok. Ok? E vamos para um próximo vídeo falando mais sobre a parte metalmecânica.